Tô tentando há meia hora compor um cenário legal, mas é isso, gente. É isso que tem pra hoje. Enquanto não fica perfeito, a gente vai usando o que temos. Tá um vento lá fora, olha isso. O dia tá bem bonito aqui hoje, em pleno inverno. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro vídeo do canal, oficialmente. O intuito desse canal será compartilhar com vocês as experiências dos meus 29 anos de vida. É isso. E o primeiro relato que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a minha cirurgia de endometriose profunda. Hoje completo 30 dias de cirurgia e eu quero trazer para vocês o que foi que aconteceu desde o início, como eu descobri, como foi o diagnóstico até o dia da cirurgia. Porque quando eu fui diagnosticada com endometriose e adenomiose, corri para o YouTube, corri para o TikTok, justamente para pegar mais informação de experiências de mulheres que passaram por isso. É uma doença crônica, a gente sabe que a endometriose, infelizmente, não tem cura, mas tem tratamento, então eu queria assistir o relato de outras pacientes que passaram com isso, até para acalmar mais o meu coração, me deixar um pouco mais tranquila, porque assim que a gente ouve a palavra endometriose, a gente liga essa doença à infertilidade. E graças a Deus, depois de muito estudo, depois de muita conversa com a minha médica, eu descobri que não é assim, não é. Foi diagnosticada com endometriose, a pessoa é infértil, não é assim que funciona. Então, minha maior preocupação no início foi justamente isso, não conseguir gerar vida no meu ventre. Mas Deus foi acalmando meu coração, esse pensamento foi caindo por terra, né? E a ansiedade, todo o medo foi embora. Hoje o meu coração está em paz com relação a isso. E eu vou contar para vocês como foi essa trajetória desde o início. Se o áudio não estiver bom, me desculpem. Se a iluminação não estiver boa, me desculpem. É o meu primeiro vídeo. Eu nunca tive um canal no YouTube antes. Inclusive, eu já estou postergando criar esse canal. Já tem 2 anos que Deus vem falando comigo. Jaqueline, você precisa contar as experiências que você teve comigo. Jaqueline, você precisa contar as experiências da sua vida para aumentar a fé das outras pessoas, para que outras pessoas possam aprender um pouco mais com você. Eu sou professora, já fui professora de informática, me formei em estética, atuei como professora na área da estética também. Então, lecionar, comunicar, para mim não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas, de 2 anos para cá, eu desenvolvi um trauma muito grande com a internet, um bloqueio muito grande com a internet, tanto é que as minhas redes sociais são fechadas. E com isso, eu não queria compartilhar nada da minha vida em rede social nenhuma. Mas eu decidi dar ouvidos à voz de Deus, e ainda bem que eu fiz isso, para compartilhar um pouco das minhas experiências de vida com outras pessoas, para que aumente a fé dessas pessoas, porque eu sigo muitas mulheres de Deus aqui no YouTube que aumentaram a minha fé quando elas compartilharam o relato delas, não somente com relação à endometriose, mas com relação a outros assuntos da vida também. Então, eu decidi também compartilhar um pouco da minha, não pensando em engajamento, não pensando em números, porque tudo isso é consequência, mas não é o meu foco principal. O foco principal aqui é que a minha vida, através das minhas feridas, através da minha vida, eu possa abençoar você que está aí do outro lado me assistindo. E é isso, gente. Se deixar, eu falo pra caramba, mas é porque quando a gente ganha experiência e domínio em algo que a gente já conseguiu romper, em algo que a gente já conseguiu vencer, a gente fica na ânsia de que outras pessoas possam vencer também. Então eu vou começar aqui o meu relato falando que a gente tem que ouvir os sinais que o nosso corpo dá. E os sinais que o meu corpo deu foi justamente o cansaço, a fadiga, o estresse, um estresse muito alto. Eu nunca fui uma pessoa ranzinza. Eu sempre fui uma menina muito alegre, muito sorridente, e de 2021 pra cá me tornei essa pessoa um pouco mais ranzinza, e eu tava percebendo que aquilo não era normal. E desenvolvi um pouco mais de ansiedade também, principalmente depois da pandemia. Quando eu falo dar ouvidos ao que o nosso corpo diz, é nos mínimos detalhes.
Eu lembro que em 2021 eu estava 100% focada no meu trabalho, tinha uma clínica de estética, então tinha que dar conta de atendimento, tinha que dar conta das finanças do local, da minha vida pessoal, de cuidar da família. Eu morava um pouco 6 horas de distância da minha família, então aos finais de semana eu ia para lá, ou então uma vez no mês, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sentia muita cólica já, sentia uma irritabilidade muito grande, uma fadiga muito grande e principalmente constipação. Eu nunca fui de ter constipação e comecei a desenvolver também, e além da diarreia também no período menstrual. E isso para mim não era normal, então eu comecei a achar aquilo muito estranho e decidi ir até uma médica, né, ginecologista especialista em endometriose, que ficava na cidade vizinha a que eu morava, no interior da Bahia. Eu não contei, eu sou baiana, Salvador. Na época eu morava no interior da Bahia. Eu abri uma clínica de estética lá. Atualmente eu moro em Curitiba, sim, do outro lado, mas aí já é outra história, já é um outro relato de uma outra experiência que eu tive. Depois eu venho contar para vocês. Então, na época, eu morava no interior da Bahia e não tinha tanto acesso assim a bons, excelentes profissionais, né, da capital. Ficava 6 horas de distância da capital. Então, eu procurei ali na cidade vizinha uma profissional e ela era especialista em endometriose. Fiz 2 exames, eu não cheguei a fazer o mapeamento de endometriose na época. Eu fiz preventivo, fiz transvaginal, mas nada muito profundo. E aí, desses 2 exames, ela falou: Jaqueline, eu percebo através dos seus sintomas que você tem sim, pode ter sim, é, a endometriose. Porém, aqui nós não temos o aparato para fazer o mapeamento de endometriose. Se você quiser fazer um estudo mais profundo, vá na capital. Mas aqui a gente não tem, nessa clínica não dispomos desse aparato. Mas o que você pode fazer para melhorar os sintomas é fazer exercício físico, se alimentar corretamente, pronto, vai melhorar. Manter o cortisol baixo, né, que é o hormônio do estresse. Porém, gente, eu era dona do meu próprio negócio. Como manter o cortisol baixo? Não tem como. Muito estresse. Muito difícil. Eu lembro que eu fiquei uns 2 meses tomando esses multivitamínicos, tentando me alimentar bem. Exercício físico eu fazia todo dia, mas não surtiu muito efeito. Continuava com os mesmos sintomas, as mesmas coisas. Gente, tá um sol tão bonito que aí eu mudei a posição da câmera. Olha só que quadro lindo. A janela aqui. Perfeito, né? É muito raro aqui em Curitiba, dias assim, em pleno inverno. Eu fiquei um pouco escurecida aqui no vídeo. Mas daí eu falei, eu vou mostrar, aproveitar para mostrar como tá lindo aqui. Mas voltando ao foco do vídeo, aqui para vocês. Com o tempo, gente, eu vou melhorando essa questão de enquadramento e afins, tá? Vão relevando aí a youtubers de vocês, é principiante. Voltando aqui ao foco. Então, em 2021, fui para essa primeira médica, a primeira ginecologista especialista em endometriose, que falou que para o tratamento ideal, de acordo com o ponto de vista dela, seria exercício físico e alimentação. Fiz durante 2 meses, não tive retorno. Eu lembro que eu fiquei em média 5 anos sem tomar nenhum tipo de anticoncepcional, justamente porque eu já estava me sentindo muito inchada, sentia a barriga muito inchada, mesmo fazendo exercício físico todos os dias, me alimentando bem. Eu já sentia a barriga inchada. Um dos pontos também da endometriose é isso, um inchaço intenso na região pélvica e no estômago também, o estômago fica inchado. E daí eu achei aquilo muito estranho, fui na nutricionista, melhorei minha alimentação na nutricionista e nada, não tinha resultados. E em 2024 para mim foi o ápice da dor. Era uma dor, gente, que eu não conseguia dormir. Eu acordava de madrugada todos os dias com uma dor que é uma mistura de cólica com dor de barriga. A gente já fica incomodada com a dor de barriga, né? Mas é uma mistura da cólica com dor de barriga. Mistura isso aí, pense na dor. Eu não sei como a dor de um parto. Nunca pari, né? Nunca tive filho. Mas essa dor, não sei se assemelha, mas é a dor mais intensa que eu já senti em toda a minha vida.
né? Uma dor muito, muito forte mesmo, que eu me contorcia de madrugada, levantava, tinha que tomar Buscopan, aquele Buscopan composto é meu melhor amigo. Até um mês atrás, né? Meu melhor amigo, Buscopan composto. Nunca faltava na minha casa, na casa dos meus pais também, eu sempre deixava, mãe, compra e deixa aí no estoque para quando eu ia passar o final de semana lá, porque é uma dor muito intensa. E essa dor não tem como a gente ficar sorridente, feliz, contente com a vida. É uma dor que faz a pessoa ficar sisuda, faz a pessoa ficar mais fechada. Então eu me tornei essa pessoa de ficar mais reclusa, menos falante, e isso foi alterando também o meu modo de viver no meu ciclo social. Infelizmente é a realidade. Quem já passou por isso, né, sabe que é muito difícil as pessoas ao seu redor compreenderem a dimensão daquilo que você está passando. É muito complicado. Muitas pessoas pensam que é frescura, como eu já ouvi falar que é só uma cólica, vai passar, toma um remédio que passa. Não é bem assim. Inclusive, tomando o medicamento, né, o Buscopan, passava, né, demorava uns 5 minutos assim, depois que eu tomava, passava assim, eu botava assim minhas pernas para o alto, encostada na parede, e ali colocando às vezes até aquelas bolsas, né, térmicas para ir melhorando, passava, mas aí 3 horas depois, 4 horas depois voltava, ou então era no período de madrugada, quando era de manhã estava doendo novamente, então tudo isso foi se agravando com o tempo e a virada de chave para mim foi em 2024 para 2025, que a dor foi muito, assim, sufocante a ponto de me fazer até ficar indisposta para trabalhar nessa fase de 2023 para 2024, 2025 foi a fase que eu estava em transição de carreira, que também é um outro tópico que eu posso trazer aqui, uma outra pauta para vocês de experiência da minha vida. Eu fiz transição de carreira nesses últimos 2 anos e isso implicou também no meu desempenho profissional, né? Porque as dores fazem com que a gente fique realmente um pouco até saia do foco, perca o foco, né? Que a gente se perca ali na dor e alterou completamente a minha rotina de vida. E eu falei, não, peraí, eu preciso tomar um rumo correto, pedir orientação a Deus. Eu tenho uma fé que eu não preciso ver para acreditar, né, que Deus está fazendo. Não, eu creio sim, mesmo sem estar acontecendo. Eu sou cristã desde que eu me entendo por gente. Meus pais, né, me ajudaram a desenvolver essa fé em Deus. E eu acreditava e acredito até hoje piamente de que Deus pode sim nos curar de toda e qualquer doença. E que Deus pode sim permitir que esse tipo de doença aconteça na nossa vida para aumentar também a nossa fé, né? E conversando com Deus, em uma das madrugadas de muita dor, eu falei, Deus, me mostra uma profissional boa na cidade que eu tô, eu já estava morando em Curitiba. Uma profissional que realmente me oriente a fazer um tratamento correto para acabar com essa dor, porque eu não aguento mais. É uma dor, gente, que beira até a depressão, deixa a pessoa beirando a depressão. Sem mentira nenhuma, não estou exagerando. É uma dor que faz a gente se sentir incapaz de tudo, de tudo, né? Deixa a nossa autoestima também mais baixa. Mexe com o psicológico mesmo, mexe com o psicológico. Só de lembrar, assim, não gosto, porque foram dias terríveis que eu passei. Então, Deus me direcionou para a doutora que fez a minha cirurgia. Eu passei por 2 médicas anteriores que me deram o seguinte diagnóstico. Fiz o mapeamento, 2 médicas anteriores à minha, né? A minha, no caso, a minha médica que eu fiz cirurgia é a terceira que eu passei. E as 2 anteriores a ela, a primeira virou para mim, quando pegou o resultado dos exames que eu fiz, que eu não citei aqui, mas eu fiz mapeamento de endometriose, que é um exame horrível, já eu falo sobre ele. Fiz outro preventivo, que o preventivo eu já fazia todos os anos, inclusive mulheres precisamos fazer todos os anos preventivo, transvaginal, tudo isso. E a primeira médica pegou o resultado desses exames e falou, então, a única ação que nós podemos tomar aqui, que é efetiva para você não sentir mais dor nunca mais na sua vida, com relação à endometriose, é retirar o seu útero. Do jeito que eu tô falando aqui para vocês, ela falou para mim. Gente, meu mundo, meu chão abriu, né, pra mim ali, eu caí, não chorei, segurei a lágrima ali,
Chegando em casa, chorei. Nem em casa, chegando no trabalho, né? Fui pro banheiro do trabalho e chorei. Mas chorei pelo impacto, porque eu não sabia a gravidade da situação. Eu já tinha pesquisado no Google sobre endometriose desde 2021, né, que foi meu primeiro diagnóstico, mas não tinha tantos vídeos assim, né? Então eu achava que assim, tem tratamento, ok. Nunca tinha ouvido ninguém falar que vai ter que tirar a útero. Não. E, gente, um dos meus maiores sonhos de vida é gerar vida dentro do meu ventre. É ter filhos, né? Eu sou pró-vida. Eu sou uma pessoa 100% pró-vida. Eu acho lindo, né? Mulheres gestantes. Na minha família, a minha prima, né? A esposa do meu primo agora acabou de ter neném. A alegria da família. Acho lindo, lindo demais. Cada fase ali da criança. Não só o bebezinho, tem gente que só gosta do bebê, né? Mas eu gosto de todas as fases ali. Acho lindo. Eu já fui professora de crianças também, então já fui líder na igreja, líder da equipe infantil, do grupo infantil. Já fui para viagens missionárias que dentro do campo missionário eu trabalhei com as crianças. Então o mundo infantil está no meu coração. Eu tenho um carinho muito especial por isso. Então naquele momento eu falei, Deus, e as promessas que o Senhor me fez e tudo que o Senhor prometeu para mim. E naquele momento meu mundo caiu. Eu achei que eu não conseguiria gerar vida no meu ventre. Fui pro banheiro, chorei, me recompus e falei, tá tudo bem. Maior é o que está em mim. Maior é Deus. Ai, gente, sempre que falo sobre isso, eu me emociono, porque não é fácil. Não é fácil. Então, eu me recompus, voltei a trabalhar. É difícil até fazer isso, né? Voltar a ter foco no trabalho, mas eu precisava fazer. Nós temos metas a serem cumpridas na vida e para isso precisamos de foco. Então, voltei ao foco, me recompus e falei: eu não vou aceitar que esse é o fim de tudo, aceitar que acabou aqui para mim, que eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Não, não, não vou aceitar essa palavra contrária àquilo que Jesus falou para mim. Porque Jesus não mente, né? Jesus não mente. E em nenhum momento eu falei, Deus, o Senhor vai ter que cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. Não, Jesus não tem obrigação nenhuma de fazer o que a gente quer, né? De acordo com os nossos pensamentos. Mas Ele sonda o nosso coração e nos conhece. E sabe do que a gente precisa, do que a gente não precisa e quando estamos preparados para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Então, naquele momento, eu mesma fui me acalmando, me acalentando, pedindo ao Espírito Santo me direcionar para eu não enlouquecer. Porque, de fato, o espírito de loucura fica rondando, tá? Nossa mente, fazendo com que a gente pense besteiras. E aí eu falei, não, vou para uma segunda médica, uma segunda opinião médica, para que eu tire isso da minha cabeça. Fui para uma segunda médica. A segunda médica pegou os documentos e um pouco mais gentil. Ela foi um pouco mais gentil, um pouco mais humana e falou, Jaqueline, nós temos duas opções aqui para você. Então eu já fiquei um pouco mais feliz, porque a outra lá só me deu uma, né? Essa médica, a segunda, me deu duas opções. A primeira opção é a retirada do útero. Quando ela falou isso, eu falei, não, eu já descartei essa possibilidade, então não existe isso. Não existe isso, não vou tirar outra. Eu pensando, né, enquanto ela falava, eu estava quieta, mas o meu pensamento fez isso. Aí ela falou, a primeira opção é a retirada do útero, justamente para que retiremos todos os focos de endometriose, porque estava se encaminhando já para o intestino, porque para quem não sabe, gente, a endometriose, eu não sou médica, não vou saber explicar aqui de forma científica, né, bem enfeitada. Mas, do jeito que eu entendi, vou falar aqui para vocês. Temos a descamação na camada ali uterina, que é nosso período menstrual, que ocorre a descamação e o sangue sai ali, né, da camada uterina, do corredor uterino, para poder ocorrer ali
a menstruação, o ciclo menstrual. E na endometriose, ao invés, né, dessa camada, dessa parede de sangue cair de acordo com o correto da menstruação, ela começa a se espalhar na camada de fora do útero, né? E com isso, ela pode ir para outros órgãos. Já teve caso que eu estudei, que eu pesquisei, que foi parar até no coração, focos de endometriose. Então, no meu caso, estava espalhado, né, pelos ovários ali, no útero, na parede do útero, e indo para o intestino, que é bem próximo aos órgãos. Indo para o intestino também, e há casos de que é necessário até tirar um pedaço do intestino da pessoa, não foi o meu caso, graças a Deus. Mas voltando ao que a médica me falou. Primeira opção, retirada do útero para que a gente limpe tudo ali que tem de foco de endometriose e você não sinta dor nunca mais, porém, infelizmente, você não vai conseguir gerar fazendo isso. E a segunda opção é a videolaparoscopia, que é uma cirurgia para retirada dos focos, apenas a retirada dos focos de endometriose e mantendo o teu útero intacto, né, os teus ovários, o útero intacto. E eu falei, obviamente, segunda opção. Nunca tinha feito cirurgia na vida. Eu tenho 29 anos e nunca fiz nenhuma cirurgia, né? Nunca tinha feito anteriormente nenhuma cirurgia na minha vida. Eu já tinha feito extração de dente, endoscopia, mas assim, gente, nós ficamos sedados na endoscopia 30 minutinhos. Dente, essa são somente na região, né? Então, cirurgia, por mais simples e rápida que seja, sempre tem os seus agravantes, sempre é preocupante, né? Então, a minha família já ficou preocupada, eu também já fiquei preocupada ali na hora, mas eu falei, doutora, eu prefiro a cirurgia. A cirurgia, eu creio, vai dar tudo certo. E aí, ela não fazia cirurgia, uma colega dela fazia, e ela me indicou para essa colega, que é a minha terceira médica, que aí eu passei por consulta. E aí que ela acalmou meu coração, foi a médica assim que mais me abraçou de fato no sentido afago mesmo da palavra com palavras, gente, porque você que é médica, porventura está me assistindo. As palavras têm poder, né? Tudo que sai da nossa boca, seja bênção ou maldição, tem poder para afetar a pessoa que está ouvindo. Então, quando uma palavra dura é direcionada ali para o paciente sente e muito, né? De acordo com o jeito que o profissional fala, porque tem várias maneiras de dar um diagnóstico, várias maneiras, porque a forma que ela vai falar não vai mudar o diagnóstico, né? Mas vai alterar a forma que o ouvinte, né? O paciente está ouvindo e vai digerir aquela informação. Então, a terceira médica, né, que é a doutora Jordana, posso falar aqui dela sem problema nenhum, é uma excelente médica, tá me acompanhando até agora nesse meu tratamento, né, de endometriose no pós-cirúrgico, e foi ela que fez a minha cirurgia, tá, aqui em Curitiba. E, gente, a cirurgia foi excelente. Desde o dia que eu fiz a primeira consulta com a doutora Jordana, eu fiz em abril, maio, junho, julho foi a minha cirurgia. Então foram aí mais ou menos 2 meses entre o diagnóstico com uma doutora corretamente, a doutora que iria fazer a minha cirurgia, liberação no plano de saúde, exames pré-operatórios, até, de fato, o dia da cirurgia, que foi agora no final de julho, né? E foi excelente a cirurgia. Eu não me arrependo de ter feito a cirurgia, pelo fato de foi uma cirurgia em prol da minha saúde. Não foi uma cirurgia estética, né? Foi uma cirurgia para a minha saúde. Tá muito recente, tem apenas 30 dias que eu fiz a cirurgia, então eu ainda sinto alguns sintomas, como por exemplo, enxaqueca, dor na região, né, pélvica, que é a famosa cólica, super normal, e ainda um pouco de constipação. Mas estou tomando todos os medicamentos corretamente e sei que daqui a um ano vou melhorar, irei melhorar, e aí eu retorno aqui para dar mais detalhes para vocês. Mas com 30 dias eu não tenho muito o que falar, melhorei 100%. Não, ainda está muito recente. Mas eu não me arrependo justamente porque foi uma cirurgia para a melhoria da minha saúde. As portas estão fazendo um pouco de barulho, mas é isso. Quero falar como foi, gente, a questão do exame de mapeamento de endometriose. Um exame horrível, nunca tinha passado por um exame
horrível como aquele, mas graças a Deus passou. É um exame que é basicamente bem semelhante à transvaginal, né? E o médico, né, ele vai pegar aquele objeto que ele faz a penetração na pessoa, na mulher, só que ele não vai somente verificar como está o útero, os ovários, ele vai até o reto. E é nessa virada até o reto que você vai na lua e volta. Não quero colocar medo aqui nas ouvintes, mas incomoda muito, incomoda bastante. Eu senti muita dor. E é nesses momentos, porque assim, esse tema, gente, esse assunto é muito sensível. Eu tento, né, deixar um pouco, fazer umas brincadeiras e tudo mais quando eu converso com algumas amigas sobre isso. Mas é um exame que você se sente vulnerável. Você se sente sozinha, vulnerável. Fica uma mulher, no meu caso foi um médico, um homem que fez o exame e ficou uma enfermeira dentro da sala comigo. Mas você se sente, né, totalmente aberta e vulnerável. Então é um exame que vai até um canal que a gente não imaginava precisar fazer esse exame em termos ginecológicos, mas é o exame mais completo para entender melhor a questão de endometriose e adenomiose, os pontos focais dentro da região pélvica. E foi nesse exame que eu descobri onde estavam os pontos focais, né, a gravidade da situação. É um exame rápido, porém um pouco doloroso. Tem mulheres que sentem muita dor, só que dor é relativo, né? No meu caso, eu consigo suportar, inclusive a médica falou isso, que eu suporto um grau de dor um pouco mais elevado do que as outras pessoas, as outras mulheres. Mas, na hora eu senti dor e eu chorei. Eu chorei porque é uma mistura de sentimentos. A dor física e a dor mental. Porque você se imagina, meu Deus, o que mais vai acontecer para tratar essa doença? E nunca passa, é exame após exame, e não tem como não se sentir vulnerável, não se sentir sozinha, porque é uma doença que estudos mencionam que metade da população feminina brasileira pode desenvolver a endometriose, mas é raro, pelo menos no meu ciclo social, eu encontrar alguém que tenha. Eu conheço umas duas, três pessoas que têm endometriose com diagnóstico, né? Porque tem mulheres que se autodiagnosticam e não é assim que funciona, tem que fazer o exame direitinho. Então, fiz esse exame, passei pela terceira médica, né? Por 3 médicas, na terceira a terceira médica foi a que eu fiz a cirurgia. A cirurgia, gente, eu falo que foi um sucesso justamente porque a minha recuperação foi tranquila. Eu não tive nenhum problema na recuperação. Os meus pontos secaram. Como que é feita a videolaparoscopia? No meu caso, foi videolaparoscopia. Eles utilizam algumas pinças, né? Pinças grandes. E na ponta dessas pinças possuem câmeras. E essas câmeras aí estarão guiando a médica, mostrando os pontos focais de endometriose para que ela possa fazer a remoção, tá? Então, são 4 incisões na barriga. Graças a Deus, os meus 4 pontos secaram bem rápido, não tive nenhum tipo de lesão que ficasse a marca depois aprofundada ou nenhum tipo de hematoma. Também a alimentação auxilia bastante, né, no pós-cirúrgico, como, por exemplo, chá. Eu tomei chá de hortelã. O chá de hortelã é naturalmente anti-inflamatório. Eu tomei chá de cúrcuma, que na verdade é um shot de cúrcuma. Meia colherinha ali de chá de cúrcuma, que também é conhecido como açafrão, uma pitada de limão e gengibre em pó. Então, 2 dedinhos de água morna de manhã cedo, antes de ingerir qualquer alimento, até mesmo água, porque é melhor para a absorção do corpo. Eu tomo, inclusive, continuo tomando todos os dias. Gengibre em pó, cúrcuma e limão e água morna. Então, esse shot melhora a imunidade e também o processo inflamatório no corpo. Obviamente, tive que mudar toda a minha dieta depois da cirurgia também
por indicação da minha médica. Eu já fazia acompanhamento com a nutricionista e a minha médica somente enfatizou: Jaqueline, não coma nada com glúten. Tente seguir a dieta celíaca. Eu não sou celíaca, né? Ser celíaca já é interligada a outro tipo de diagnóstico, a outra doença, gente. Se quiserem entender melhor sobre isso, tem vários vídeos também aqui no YouTube sobre isso. Mas o estilo de dieta que eu sigo é a dieta celíaca, que é uma dieta sem glúten, né? Alimentos sem glúten. É difícil? Muito. Até mesmo para achar, né, alimentos sem glúten, porque você vai no mercado, 99% dos alimentos são com glúten e 1% aí vai ter sem glúten. Normalmente, os grandes mercados, eles separam uma estante somente de alimentos sem glúten, de tão raros que são. Inclusive, uma coisa que eu descobri durante esses dias: existem chás que possuem glúten. Eu não vou falar a marca aqui, mas existem. E eu fiquei chocada com essa informação, porque eu não sabia de fato. Então, até quando eu vou comprar chá, aquele chá mesmo que vem 10 sachês, né, os chás normais possuem algumas marcas possuem glúten. Então, é sempre bom a gente ler, né, antes de comprar. E lactose, que eu fui diagnosticada com intolerância à lactose durante esse processo aí de pré-cirurgia. Fiz exames que eu já imaginava que eu tinha, porque todas as vezes que eu ingeria leite, derivados, né, queijo, eu me sentia estufada, às vezes até diarreia. E eu desenvolvi, tá? Eu não nasci com isso, não. Eu desenvolvi durante a minha vida a intolerância à lactose. Pois é, depois de velha, tanta coisa, né? E aí, com a intolerância à lactose, e mesmo se eu não tivesse, a minha médica falou: Jaqueline, mesmo se você não tivesse intolerância, leite inflama. Muitas pessoas, eu já ouvi falar isso também nas redes sociais, alguns pregam que leite é bom, né, tudo mais. Eu sei que tem alguns benefícios, mas eu preferi seguir o conselho da minha médica, seguir o conselho da minha nutri também, e do meu médico gastro, né, que ele falou para eu também evitar, porque a minha intolerância é alta, então eu não consumo leite e derivados. Então a minha dieta é sem glúten, sem leite, e açúcar eu diminui. Não tirei completamente ainda, tá, gente? Porque principalmente nesses dias que meus hormônios estão à flor da pele, não tem como a gente não me ingerir pelo menos um pouquinho. Porém, eu troquei. Eu comprei chocolate 70% cacau, sem glúten. Mas na internet eu comprei muitos produtos e chegou tudo certinho. Tem uma loja lá que eu gosto bastante. Chegou tudo certinho. Comprei farinha de arroz, granola, chocolate sem glúten. Só uma barrinha também, para não exagerar, gente. É desse tamanho aqui. Então, geleia sem glúten, né? Então, muito eficaz comprar na internet, porque nem todos os mercados possuem alimentos sem glúten, pelo menos aqui nas redondezas, onde eu moro, muito difícil de achar. Então, comprei na internet. Bastante verdura, amo brócolis, então estou me alimentando bastante com brócolis, arroz integral sem glúten, macarrão sem glúten. E eu estou falando da minha realidade, não estou falando para vocês seguirem o que eu estou fazendo. Eu estou contando a minha realidade, o que está dando certo para mim e o que os meus médicos me indicaram. Cada caso é um caso, cada médico vai tratar de uma forma, tá? Então, eu segui essa dieta no pós-cirúrgico também, até hoje, até agora. Estou tentando fazer isso, diminuir o açúcar, né? Não tirei completamente 100%, mas diminuí bastante. E criei um caderno para mim mesma. Comprei um caderno, estou colocando lá várias receitas sem glúten. Porque nós que estamos sem comer glúten na vida, é muito difícil você seguir comendo só frango todo dia, só ovo cozido, frito todo dia, é muito difícil. Eu mesmo peguei pavor de carne moída. Nossa, porque eu passei 15 dias comendo carne moída. Então, não tô aguentando comer isso hoje em dia, então vou mudando, né? Mas com relação ao pós mesmo cirúrgico, sem ser a dieta, foi tranquilo. Inclusive, um detalhe que eu esqueci de mencionar aqui, durante a cirurgia, pós-cirurgia, durante a cirurgia e no pós-cirurgia que eu ainda estava lá dentro do hospital, eu fiquei com uma bota ortopédica, não sei se é assim o nome, mas essa bota eu aluguei, foi a parte do meu plano de saúde, eu aluguei essa bota para evitar trombose, né, para movimentar ali a circulação nas minhas pernas e evitar trombose. E foi muito bom. Não sei se vai acontecer se aconteceu com as meninas que já fizeram
cirurgia de endometriose, mas se você ainda estiver se preparando para fazer a cirurgia, é legal conversar isso com o seu médico para alugar ali uma bota, para tanto durante a cirurgia quanto no pós você utilizar. Tá? No meu caso foi a minha própria médica que mencionou, eu nem sabia que iria precisar, porque eu nunca tinha feito cirurgia, né? Tava leiga no assunto, mas ela falou para alugar e eu aluguei e aí pesquisando eu vi que de fato muitas pessoas alugam essa bota para evitar trombose, tá bom? Inclusive um dos relatos, testificando aqui o quanto Deus é fiel para vocês, uma das coisas que aconteceu comigo durante esse processo da cirurgia, eu cheguei no hospital às 5h30 da manhã, mais ou menos, 5h15, com a minha mãe. A minha mãe esteve comigo, gente, durante quase 30 dias, entre a cirurgia e o pós. E nós chegamos lá, o meu plano de saúde é enfermaria. Chegando lá, o que é que o recepcionista me disse? Então, moça, a enfermaria está lotada. Você vai precisar ficar no apartamento. Gente, Deus é fiel. Quando eu falo que Deus é fiel, é nos detalhes. Para outras pessoas pode ser bobeira isso, Jaqueline, mas, pelo amor de Deus, quem é que não tem apartamento no plano de saúde? Eu, o meu enfermaria. E Deus é tão fiel, mesmo eu não merecendo, mas Ele é muito misericordioso, que me proporcionou ficar em apartamento e a minha mãe, inclusive, pôde dormir na sala comigo, porque normalmente tem a maca e um sofá-cama ali, né, que vira cama para o acompanhante dormir, e graças a Deus foi muito tranquilo. E foi em pleno inverno que eu fiz a cirurgia, né, gente? Eu fiz em julho. O inverno em Curitiba é muito intenso. Para quem nunca esteve aqui, posso te afirmar. Neste dia estava, se eu não me engano, 9 graus, ou foi 7. Estava bem frio, muito frio. Inclusive, eu precisei de proteção térmica no pós-cirúrgico, porque eu senti muito frio. E Deus esteve me guardando o tempo inteiro, né? Essa questão de liberar o apartamento para eu e minha mãe ficarmos lá foi uma bênção, porque eu e minha mãe, óbvio, não tem como uma pessoa acompanhante descansar 100%, porque sempre fica ali de olho, se a pessoa tiver febre, se a pessoa passar mal, mas Deus estava com a gente o tempo inteiro. A alimentação, não tive problema nenhum com a alimentação do hospital. As enfermeiras, uma bênção, a cada meia hora, 1 hora, tinha alguém lá me olhando, medindo minha pressão e tudo mais. A minha pressão, inclusive, gente, foi no meu pé. Minha pressão estava quase 8. Se eu não me engano, chegou aí para 8. Minha pressão estava muito baixa, e as enfermeiras ficaram com medo, né, de eu convulsionar, de ter alguma complicação ali. Mas, assim, estava baixa, eu estava sonolenta, porque pressão baixa causa isso, sonolência também, mas eu continuava respondendo normal. Eu fiz a cirurgia de manhã cedo, eu falei pra vocês, meio-dia eu já estava na sala, né, acordei 10 e pouquinha, meio-dia eu já estava na sala. De tarde, à tarde, no período da tarde, eu ainda mandei mensagem no grupo da família, gente, eu tô bem, fiz a cirurgia, tudo ótimo. Até a minha tia depois mandou mensagem no privado de Jaqueline, mas eu achei que você nem iria poder mexer no celular assim, tava mexendo. Porque a dor, não tava sentindo dor nenhuma, porque tava com soro, né? Tomando medicação ali na veia, não tava sentindo nada, eu tava muito tranquila. Então eu tava mexendo no celular, mandando mensagem pra todo mundo dizendo que eu tava bem. E eu realmente estava. E aí na quarta fui pra casa, aí que a realidade bate na porta, né? Eu continuava bem, porém com dores, né? Agora com dores mais intensas, e já não tinha medicação na veia, tinha que estar tomando de forma oral, e aí senti um pouco mais de dor, mas ainda assim foi tranquilo no sentido uma recuperação comparada a outras pessoas que eu vi. Eu vi relatos no TikTok mesmo de meninas que precisaram ficar com sonda mais de 3 dias na recuperação. Nossa, eu olhei aquilo e falei, Jesus, o laço quebrou e eu escapei, porque eu fiquei com a sonda somente menos de 24 horas eu fiquei com a sonda. Eu só fiquei com a sonda durante, obviamente, a cirurgia, e na terça-feira, no mesmo dia, foi uma terça-feira que foi a cirurgia, na terça-noite, às 8 da noite, eu tirei a sonda. Então, eu não fui para casa de sonda, então, de fato, eu agradeço muito a Deus, porque Ele cuidou de mim em cada detalhe. A gente, quando eu falo assim, não é exagero meu, foi cada detalhe mesmo. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês o livro que eu estava lendo enquanto eu estava no meu pós-cirúrgico, né? E aí, na sexta-feira, eu já fiquei um pouco melhor, né? E aí, eu comecei a ler o livro que eu comprei para ler no meu pós-cirúrgico,
não sei se vocês vão conseguir ver, é da Fernanda Witwiewski. É uma escritora maravilhosa, eu já coloquei no carrinho da Shopee 2 livros dela, também que eu quero ler. Esse livro, basicamente, o nome é As Primeiras 4 Estações, tá, gente? Eu esqueci de falar. As Primeiras 4 Estações. Esse livro é maravilhoso para quem pretende gestar, para quem pretende engravidar, para quem já está se preparando para ser tentante, né, para engravidar de fato. E a Fernanda, ela é bem assertiva nas palavras, é uma mulher de Deus, a Fernanda é cristã, né? E então esse livro, ele é direcionado para as mulheres que estão preparando o emocional, o psicológico, o espiritual também, para começar essa jornada da maternidade. Como eu falei aqui anteriormente, eu nunca tive filho, então esse mundo da maternidade está sendo novo para mim. Eu passei por essa cirurgia, estou passando por esse tratamento justamente porque a endometriose pode sim atrapalhar um pouco, dificultar um pouco a caminhada da maternidade, mas não vai te tornar infértil, tá? Só para te avisar, não vai te tornar infértil, mas pode sim atrapalhar. Então, por isso que eu decidi fazer a cirurgia para reorganizar a rota, né, para melhorar a minha saúde, para quando eu começar essa caminhada da maternidade, eu estar bem tranquila, sabendo que eu fiz de tudo para ficar 100% com relação aos meus ovários, com relação ao meu útero. E eu sei que Deus vai fazer a obra completa. E então, voltei à rotina também do meu trabalho, graças a Deus. Só tenho a agradecer com relação ao meu trabalho, porque a minha equipe de trabalho é maravilhosa. E graças a Deus, no meu trabalho, eu consigo trabalhar de home office também. Então, quando eu retornei, eu não consegui ficar 100% lá presencial no escritório, então eu fiquei trabalhando de casa. Retornei esses dias, há poucos dias, de forma presencial. Então, Deus foi trabalhando também em cada detalhe, né? Em cada detalhe da minha vida profissional, física, material, espiritual. Deus foi me amparando. E eu estou ainda nessa caminhada, né, de recuperação. Tem 30 dias que eu fiz a cirurgia, mas daqui a um ano eu pretendo voltar aqui no YouTube, aqui no meu canal, com um novo vídeo contando para vocês como foi, né, depois de um ano de cirurgia, o que aconteceu. E para finalizar, só para todos saibam que pós-cirúrgico não quer dizer que você está livre para botar o pé na jaca, nada disso. Falei aqui da dieta para vocês que eu estou seguindo. Vou voltar aos exercícios físicos, com fé em Deus. A minha médica ainda não me liberou, mas eu vou retornar daqui a 40, quando eu completar 45 dias da cirurgia, daqui a poucas semanas eu já retorno. Quando retornar, não é para pegar peso muito, né? A carga muito elevada, é um treino mais leve. Eu vou retornar com spinning, eu amo fazer spinning. Eu sou apaixonada na academia que eu frequento, né, que eu sou matriculada, tem spinning todos os dias. Então, assim que eu saio do trabalho, eu já faço. Então, eu vou tentar seguir essa prática todos os dias também para melhorar a condição da endometriose e me ajudar aí nesse processo. E também estou tomando medicamento que a minha médica passou, não vou citar aqui qual é, porque cada caso é um caso, como eu citei para vocês, mas é um medicamento justamente para manter ali o útero limpo, para evitar que focos de endometriose possam se desenvolver novamente, mas todo cuidado é pouco. Exercício físico, boa alimentação e cuidar principalmente daqui, ó. Estou criando novos hobbies para mim, para não ficar só pensando também em trabalho, nas preocupações da vida, lendo a Bíblia e me mantendo também em contato, um relacionamento com Deus, contato direto com Deus diariamente. Isso é muito importante, a gente cuidar da nossa vida espiritual também, porque quando a gente olha para Deus, se volta para Deus, Ele nos ouve, nos atende, né, e nos direciona para o caminho que Ele quer que a gente percorra. E é isso, eu espero que eu possa ter abençoado a tua vida com o meu testemunho e que outros vídeos possam vir também com outros testemunhos, né? Eu, infelizmente, durante a semana não tenho como gravar para vocês, mas todo final de semana, pelo menos um vídeo a cada sábado, eu pretendo trazer aqui para que vocês também possam ser edificados com as minhas experiências de vida. Tá certo? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.